significado de uma equipe organizada? É porque assim, eu já vi, tá? Isso daí é real. Eu já vi muita gente falar, minha equipe é maravilhosa. Sim. Não tenho nada para falar da minha equipe. Mas aí, sabe o cachorro quando ele fareja alguma coisa, ele começa a cavar? Uhum. Sim. É desse jeito. Aí você faz uma pergunta. Mas a tua equipe é assim, pô, legal, mas quando você tem que fechar uma venda, assim, eles se ajudam? Às vezes eles se ajudam, às vezes eles são egoístas. Opa! Aí a gente começa a ver, Mas né? tirando isso, tá tudo bom. Tá tudo bem, tudo né? bem. Só esse detalhe. Tá. E o relacionamento, assim, todo mundo é amigo? Não, o pessoal aqui, a maioria é amigo, mas tem um ou outro ali que é meio cri-cri, que é meio afastado. Aí você já começa a perceber, você já começa a ver quem são as pessoas, você já começa a ver que a equipe não é tão boa assim, que não é tão organizada assim. Como é que são as entregas? Tem muito atraso nas coisas para fazer? Não tem atraso, mas às vezes tem. Aí fica um jogando pro outro, aí você pergunta por que não fez, aí todo mundo faz cara de paisagem. Então, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes as pessoas confundem, dizem assim, a minha equipe é organizada porque chega na hora. Sim. Chega na hora, sai na hora, né? Ou às vezes porque, enfim, deixa o ambiente de trabalho limpo, que não deixa de ser importante, de fato, tá? Não quer dizer que isso não é importante. É importante. Só que... Mas não é só isso, né? Não é... Equipe organizada não é vamos só lá. limpeza, né? Então, vamos lá. É que, na verdade, assim, dentro da minha cabeça, é igual a pessoa dizer assim, eu tenho um bom atendimento. Quando a pessoa me fala, eu tenho um bom atendimento, eu imagino que ela deve, sabe, ter aquelas cadeiras de massagem, aí entrega uma toalhinha quente para você colocar ali no rosto para você fazer uma limpeza de pele, um negócio nesse sentido, pô. Nesse sentido. Bom atendimento, ser educado é mais do que tua obrigação. Então, a mesma coisa de você manter um ambiente limpo e organizado para você trabalhar é o mínimo que você vai fazer. É a tua obrigação de trabalho. Sim. Né? Então, isso é o mínimo. Então, muitas vezes as pessoas confundem a obrigação, o básico, com a organização. Você vê que o nível da coisa ela é tão mais embaixo, é tão profundo, que muitas vezes o simples fato de ter um ambiente de trabalho organizado já traz para o dono da empresa uma falsa sensação de que a equipe dele é organizada. Porque simplesmente o ambiente de trabalho é limpo. Então, imagina como é a situação de fato, né, que os donos de micro e pequenas empresas enfrentam por aí. Então, toda vez que você enfrenta isso, né, que você vê coisas que são obrigação como um destaque, por exemplo, é porque o seu trabalho está sendo feito da maneira errada. É porque a situação ela é tão ruim... Você não está observando todo, né? Ao ponto de você não conseguir perceber que aquilo que é o mínimo, que é a obrigação, está sendo o grande diferencial da coisa. Uhum. Isso é um problema de liderança. É um problema enorme. Problema enorme. Opa! Vai dar certo, Vanessa. Vai dar certo. Ainda dentro dessa pergunta que a Vanessa fez, né, sobre... A Vanessa tá com a crise de soluço aqui, meu Deus. Jesus. Um susto vai bem aí. Quer botar um vídeo de terror aí no YouTube rapidinho, não? Algo nesse sentido? Assim, ó. Puxa o ar e prende ele no diafragma, assim, por 10 segundos que passa. É isso. Mas, voltando ao assunto aqui da desorganização... Não significa que se ela soluçar a gente vai rir de novo. Enfim, é só um detalhe. Vamos fingir naturalidade. Melhorou, tá vendo? Até agora, pelo menos. Vai. Mas, dentro ainda do que a Vanessa perguntou sobre as pessoas confundirem, né? Você tocou muito num ponto da visão um pouco mais voltada para a equipe. E para o comportamento, para os processos e tal, para a entrega das coisas. Mas eu queria destacar outro ponto, e queria que você comentasse em cima disso, que é sobre... às vezes a pessoa tem essa confusão de ter uma equipe organizada, porque ele tem o controle no sentido de que ele faz... ele tem um controle excessivo, ou seja, ele se preocupa muito
com a equipe dele o tempo todo, de estar ali no pé, e faz esse microgerenciamento o tempo todo, tá em cima da equipe o tempo todo cobrando e tal. Sim. Isso não é, né, de certa forma, ter uma equipe organizada, né? Porque toda hora a pessoa precisa estar ali o tempo todo cobrando e volta justamente na questão de não ser autossuficiente, né? Porque toda vez você tem que ficar cobrando exatamente as mesmas coisas. Tá, veja bem. Quando você fica cobrando o tempo todo, e isso é desencadeado por uma série de coisas, tá? Então, por exemplo, eu cobro, Vinícius, já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Às vezes o problema não é, talvez, o microgerenciamento. Sim. Talvez é a má delegação da tarefa. Por quê? Primeiro, né, não é nem a questão da delegação da tarefa, é a falta da delegação da responsabilidade. Eu defendo muito a delegação da responsabilidade, por quê? Porque quando você delega uma tarefa, você delega algo que é subjetivo. Então, quando você amarra um prazo, um objetivo e um resultado, você está delegando responsabilidade para a pessoa. Sim. Certo? Sim. Então, muitas vezes o dono da empresa ele não sabe nem delegar o que ele precisa delegar. Veja lá o colaborador entender de fato o que ele precisa fazer e o resultado que ele precisa entregar. Então, quando tudo isso acontece, né, aí você começa a ter desorganização. Aí você começa a ter conflito, você começa a ter falta de resultados, você começa a ter pessoas desmotivadas. Você começa a ter resultados extremamente negativos, né, por causa disso. Então, muitas vezes, essa questão ela vem de cima para baixo e a organização ela vem primeiro do líder, né? E do treinamento e do desenvolvimento do líder, do desenvolvimento do time, né? Dos colaboradores, dos profissionais que estão dentro da empresa. Então, é responsabilidade do dono da empresa, é responsabilidade dele desenvolver o negócio. É responsabilidade dele desenvolver o time. É responsabilidade dele tornar a equipe dele organizada. Organizada como? Com processos, né? Com gestão, com metas, né? Com treinamento, com especialização das atividades. De alguma forma ele é um espelho para a equipe Exatamente, dele. ele é um espelho. Então, assim, se ele é desorganizado dentro da empresa dele, não tem como a equipe ser organizada. Ele vai passar uma certa liberdade para os funcionários, né? Para os colaboradores, ao qual os colaboradores vão ser desorganizados com base no que ele espelha, com base no que ele traz para a própria equipe e empresa. Então, isso Total. é um problema. Exatamente isso mesmo. Ele forma funcionários desorganizados e ele enquadra funcionários que são organizados em outros lugares, quando chegam na realidade dele, a se acomodarem com aquele ambiente, né? Veja bem, aí, vamos lá. Aí ele forma mal o colaborador. Isso. Sim. E aí ele fica com aquela, né? Primeiro, ele não forma bem, ele não desenvolve o colaborador, ele não dá importância para o colaborador no momento que ele chegou na empresa e ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa passar pelos 4 M's. Né? Porque enquanto vocês não chegarem no M4, eu não tenho como deixar de cuidar de vocês dentro da empresa. Né? O que é o 4M? São as 4 fases do colaborador, né? Os 4 graus de maturidade do colaborador. Sim. Então, enquanto vocês não chegarem no grau de delegação, né? No grau de maturidade 4, onde vocês já recebem a delegação e não precisam de supervisionamento, não precisam de apoio, de acompanhamento. Cara, exatamente. Aí é o momento que, de fato, eu posso delegar para vocês com responsabilidade e entender que tudo vai ser feito como deve ser feito, né? E aí o que acontece? Começam as cobranças. Porque não fez. Porque não entregou. Porque eu tenho que falar 10 vezes. Cara, tem que falar 10, tem que falar 50, tem que falar 1000 vezes até a pessoa fazer do jeito certo. Agora, ela nunca vai fazer do jeito certo se você só ensina para ela o jeito errado de fazer a coisa. Aí então, não tem como. Quando você ensina o jeito certo, com certeza essa pessoa... o mínimo que ela deve fazer é fazer do jeito certo da primeira vez. Tem que falar o como, né? Tem que dizer o como. Tem que dizer o como. Vai direto no como. Vai direto no como.